Fala galera, eu sou Maceió. Um hospital, que ficava na cidade de Brookhaven. O hospital era muito grande, e dentro deles havia muitos pacientes que estavam recebendo muitos tipos de cuidados necessários. Mas naquele hospital havia um segredo. Na cobertura, um laboratório ficava escondido e dentro dele, era realizado vários experimentos. Porém ninguém sabia da existência daquele laboratório. As enfermeiras e os pacientes não faziam ideia. Apenas um médico misterioso conhecia aquele laboratório. E em mais uma manhã normal, em uma casa que não ficava longe do hospital, o misterioso médico morava e também escondia o seu segredo. Naquela manhã, o médico se levantou para um dia comum de trabalho no hospital. Ele se vestiu e saiu de casa, entrou dentro do seu carro e dirigiu para ir até o trabalho, e quando ele chegou, estacionou o carro dele e se preparou para entrar dentro do hospital. Aparentemente seria mais um dia normal. Quando ele entrou, os enfermeiros já vieram recepcionar ele e levaram ele para a sala do primeiro paciente. Ele começou a analisar a situação do paciente e deu o diagnóstico. A enfermeira disse a ele que o paciente ainda não havia sido medicado. Ele então preparou todos os antibióticos e deu para ela. Quando ela pegou, tomou todos os remédios que havia recebido e, após tratar a primeira paciente do dia, o médico esperou o momento perfeito e saiu do consultório com todo o cuidado do mundo para ninguém ver. Ele começou a caminhar de fininho para dentro do laboratório secreto que era dele. Quando entrou, ele rapidamente fechou a passagem secreta para que ninguém descobrisse e foi até a bancada onde fazia tudo. Ele finalmente poderia começar todos os trabalhos e experimentos que ele realizava ali. Ele então começou a preparar todos os remédios que ele usaria naquele experimento de hoje. No laboratório, ele fazia coisas que ninguém no mundo tinha coragem de fazer, e para testar todos aqueles testes, ele usava uma cobaia, que era o principal crime dele, porque ele estava usando uma pessoa para isso. Mas após tentar fazer um novo remédio, acabou colocando fogo sem querer em um livro. Em pouco tempo, o fogo começou a se espalhar por todos os lados, e em poucos instantes tudo estaria em chamas. Ele começou a tentar apagar o fogo, mas nada deu certo. Ele então se desesperou e não sabia o que fazer, e o fogo não parava de se espalhar por tudo, e logo chegaria ao hospital lá embaixo. O fogo já tinha se espalhado pelas prateleiras, onde ele guardava todos os medicamentos e materiais, que eram muito radioativos e muito perigosos. Agora já não tinha mais o que fazer. Agora ele precisava sair o mais rápido possível dali. Ele então correu até a passagem secreta e pulou para fora de lá. Ele correu até o consultório dos médicos e disse a eles que havia um imprevisto e precisaria ir para a casa dele. Os médicos não entenderam, mas aceitaram. Ele então correu e pegou o carro dele e saiu dirigindo para ir até sua casa, como se nada tivesse acontecido e fugindo daquele problema causado. No hospital, os enfermeiros estavam desesperados para se salvarem e salvarem os pacientes. O fogo estava cada vez mais só aumentando e com mais intensidade. Um dos enfermeiros correu até o extintor e voltou para o quarto para tentar apagar todo o fogo que estava se espalhando mais ainda a cada minuto. A enfermeira correu para pegar o telefone e ligar para os bombeiros. Ela contou a eles tudo o que estava acontecendo no hospital e pediu ajuda. Os bombeiros rapidamente, quando entenderam a situação, correram para pegar os seus trajes e disse a ela que em poucos instantes chegariam até o local do fogo. Os bombeiros pegaram o caminhão e saíram da base deles para irem até o hospital. Eles foram em alta velocidade, porque não poderiam ir devagar, e assim que eles chegaram lá, o chefe dos bombeiros já foi direto falar com um dos médicos que estavam presentes no local desde quando o incêndio começou. O médico disse aos bombeiros que ainda havia pacientes lá dentro e algo deveria ser feito. Eles então rapidamente prepararam uma grande equipe e começaram a correr contra o tempo. Uma estrutura foi montada do lado de fora do hospital para dar apoio aos pacientes retirados de dentro do hospital. Depois que os pacientes já estavam todos seguros do lado de fora, os bombeiros entraram em ação contra o fogo. Eles entraram dentro do hospital com a mangueira de superágua deles para apagar todo o fogo. O fogo estava intenso e a fumaça que estava saindo era muito tóxica, mas ainda faltava muito. Enquanto isso, os policiais foram acionados para darem suporte, e em poucos minutos,
Mais viaturas de apoio começaram a chegar. Eles trancaram toda a rua do hospital, para que ninguém passasse ali e corresse o risco. Os bombeiros subiram até o terraço e lá encontraram a sala secreta. Eles então ficaram curiosos, pois ninguém sabia da existência daquela sala misteriosa, como tinha fogo lá dentro. Eles entraram para descobrirem o que era que havia ali, mas ao entrarem, não dava para ver muita coisa, pois o fogo estava intenso e não conseguiam ver muito, mas eles continuaram tentando apagar o fogo. Eles encontraram o que deu a origem a todo aquele fogo. Eles precisaram chamar a polícia, pois agora se iniciaria uma investigação para descobrirem quem havia feito aquilo. A polícia então começou a entrar em ação. Após uma parte do fogo ser controlado, e para a investigação, a polícia tirou fotos. Oi, Tião, eu preciso dar um grau lá na mesa de sinuca, que você passe o pano em volta dela, passe... Eles encontraram muitas coisas, como corpos que eram usados de cobaia e também frascos com experimentos que já havia dado errado. Os policiais logo imaginaram que havia um médico desfrutando da sua licença para fazer coisas erradas relacionadas ao hospital e vários crimes. Os policiais então, depois de conversar, resolveram abrir a investigação para acharem o médico culpado por todo o ocorrido. Os policiais foram conversar com o médico que estava de plantão naquela hora. O médico confessou para eles que uma cena muito esquisita havia acontecido. Mais cedo, um médico saiu às pressas, dizendo que houve um imprevisto e precisaria ir embora, e deu o endereço dele aos policiais. Os policiais então rapidamente criaram um plano para irem até o suspeito e o preenderem. Eles então pegaram todas as viaturas, porque não sabiam o quão perigoso era o suspeito, e foram até o endereço dele. Os policiais, quando chegaram, bateram na porta várias vezes, mas o médico, que já estava esperando por eles, se escondeu na garagem de dentro da casa e fingiu não estar em casa. Os policiais então resolveram entrar na casa mesmo assim, e quando eles entraram, começaram a procurar por todas as partes. Procuraram no primeiro andar da casa e também no segundo, em todos os cômodos da casa, e um dos policiais foi procurar na garagem, e quando chegou lá, conseguiu encontrar o médico escondido atrás do carro. Eles então o pegaram e colocaram as algemas nele para que ele não saísse correndo dos policiais. Depois de preendê-lo, os policiais o colocaram dentro da viatura preso, e enquanto a viatura levava ele para a delegacia, os outros vasculhavam a casa para descobrirem mais coisas e incriminarem o médico. E quando os policiais chegaram na delegacia com o médico, a polícia criminal entrou em ação. Eles iniciaram um interrogatório sobre o acontecido e o médico, já sem saídas, resolveu admitir tudo. Os policiais então deram prisão perpétua para ele. E se você quiser entrar na minha cidade de RP, entra no link que está na bio do canal. Então foi isso, galera. Tchau e até o próximo vídeo.